Mandar um abraço aqui, lá para Venda Nova. A minha amiga Neia está ligada no programa. Opa. E a banda Flashback vai tocar lá no dia 19, na churrascaria, na pizzaria e churrascaria Engenho, lá na Avenida Padre Pedro Pinto. É uma churrascaria enorme, uma casa enorme, uma casa de, além da pizzaria e da churrascaria, uma parte só para shows, com centenas de mesas, lá 2.000 pessoas, 1.000 e tantas pessoas cabem lá. É um espetáculo. E dia 19, então, atenção, Venda Nova, fechado o contrato, apresentação da Flashback na pizzaria e churrascaria Engenho, na Avenida Padre Pedro Pinto, aí em Venda Nova. Essa famosa Avenida Trava-Língua, né? Porque é Padre Pedro Pinto. Padre Pedro Pinto, não é fácil falar não, hein? É difícil de falar. Deixa eu mandar um alô aqui, Orlando, rapidinho. Lá na Prepara Curso Betânia, tá a turma nos assistindo lá, tá meu pai que voltou de viagem agora, comemorou 35 anos de casado, fez a lua de mel de novo, né? Aí tá lá nos assistindo agora. Também tá o Luiz, tá a Thaís, a Janaína, a turma toda, o Léo, a Letícia, o Diego, a Maria Clara, a turma toda reunida lá pra assistir jogar de classe. Parabéns, 35 parabéns, anos. Um abraço carinhoso pra todo mundo. 35 é na vida, né, Dani? Na vida. Mais velho que eu, ué. E eu também. Tá bom. Atenção, empresário, quero chamar a sua atenção. Samp Minas Assistência Médica. Tem tudo que os outros planos de saúde têm, minha gente. Porém, cobra um preço muito mais em conta. Está há 20 anos no mercado, tem 2 centros médicos próprios, bem localizados, um em Contagem, no bairro Eldorado, outro aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade, pertinho da Praça 7. Tá bom? Então não perca tempo, entre em contato hoje ainda com a Samp Minas Assistência Médica e dê aos seus empregados a alegria de estarem bem cobertos por um grande plano de saúde. Samp Minas Assistência Médica. Bom, lateral Egídio e o zagueiro Léo, falando aqui deste jogo contra o Fluminense. Tem que projetar terminar o ano com uma vitória. O Mineirão lotado com nossa torcida, onde vamos levantar o nosso caneco, que foi tão importante e difícil. Então temos que ganhar o jogo para a gente poder comemorar muito mais feliz. Ser mais uma vez campeão brasileiro, bi com o Cruzeiro e no final ainda ser premiado como o melhor lateral esquerdo do brasileiro. Então para mim isso é uma satisfação enorme. E só tenho a agradecer a Deus e a equipe do Cruzeiro com meus companheiros que conseguimos o nosso objetivo nesse ano. Merece essa comemoração, né, junto à nossa torcida, a todo mundo aí, esse carro de corpo de bombeiro, né, essa entrega de faixa, a entrega da taça, a gente merece bastante. Muito bem, então do Cruzeiro é isso aí. Vamos ver hoje à tarde a preparação dentro de campo. Se o Fábio terá ou não condições. Estou torcendo para o Fábio, porque... Mas ele vai estar no jogo, eu acredito que sim. Só duas coisas que eu tô lembrando aqui, que impressionante, né? Saiu ontem, foi dada o parecer do STJD para aquela situação dos ingressos dos 10%. Seria a última né? notícia, exatamente. E o Cruzeiro foi penalizado com uma multa de R$50 mil. Quer dizer, fez aquele estardalhaço todo, Atlético, Cruzeiro e tal, para poder chegar lá. E quem saiu mais prejudicado nisso tudo? Torcedor, né? Mas o Cruzeiro foi o tal do risco calculado. Claro, sabia. Olha, vou catimbar, não vou aceitar isso e tal, para não ter a torcida do Atlético aqui, porque também o Atlético não deixou a torcida do Cruzeiro lá, isso não deixou entre aspas, evidentemente, né? Calculou-se o risco, sabia que a pena seria essa. Eu acredito que agora, pelo que eu já pude conversar com o Daniel Nepomuceno, tá? Que é uma pessoa, a gente já conhece há algum tempo, ele também é vereador de Belo Horizonte, já participou aqui, inclusive, na Rádio América, do meu programa, então já tem um relacionamento com ele já de mais tempo. Eu acredito que Cruzeiro e Atlético podem ter uma aproximação interessante. Eu tenho falado isso aqui. Porque é o seguinte, a rivalidade, ela tem que existir sempre. Lógico. Dentro de campo. Dentro de campo. E a gente sabe que pelo temperamento do ex-presidente Calil, isso é muito tempestivo, a gente sabe como é que o Calil é. Eu já falei, foi competente naquilo que fez, mas o temperamento dele não é dos mais fáceis de se lidar, né? Então, pelo temperamento agora do Daniel Nepomuceno e do Dr. Gilvan, eu acredito numa aproximação no sentido de lutarem juntos pelo futebol mineiro, o que seria muito interessante. Coisa que já acontece no sul do país, né? Já acontece até em São Paulo, em algumas situações. Exatamente. Assim. Os dois ficam muito mais fortes. Exato, tá certo. Ok, se o seu problema, meu amigo, são juros abusivos, se você não está dormindo, está preocupado aí, porque está com risco de busca e apreensão do seu carro, você está impotente devido às cobranças humilhantes feitas por bancos e agentes financeiros, eu tenho a solução para você. A equipe de advogados Alessandro Gonçalves
conta com a melhor equipe de Minas Gerais, especializados em diminuir as parcelas do seu financiamento, embargar, suspender ações de busca e apreensão e fazer a revisão de seu contrato. Você não ficar pagando aí a metade ou até mais, 70% do seu salário. Isso não pode, tá bom? Então, você não vai perder o seu veículo, vai ter paz e tranquilidade na sua vida. Conte com quem é referência em Minas Gerais. Equipe de advogados Alessandro Gonçalves é a primeira de Minas Gerais. 3392-0543, o telefone está na tela para você anotar. Vamos falar, aproveitando esse gancho do Paulinho, Paulo Azeredo Vasconcelos Mota. Errou tudo. Hein? Errei tudo. Vamos falar do Clube Atlético Mineiro. Paulinho, eu disse aqui ontem que a torcida do Atlético vai sentir falta do Calil em várias situações. Uma delas, por exemplo, é exatamente essa. Aquele que grita pela torcida, aquele que bate pela torcida. O Calil fez isso nesses 6 anos. Eu acho que o Daniel Nepomuceno não vai ter essa característica. Não, acabei de falar, são temperamentos completamente diferentes, né? Mas agora o Daniel com certeza vai lutar por tudo nas coisas do Atlético, você pode ter certeza disso, né? Até disse que nesses 6 anos aprendeu muito com o Alexandre Calil. Agora, quando você está com uma pessoa que você admira, as qualidades, né, Toninho? Você vai tirar aquilo, né, também, Breno? Você vai tirar aquilo que você considera bom e aquilo que você considera que tem que se melhorar, você vai tentar melhorar você próprio, né, com a sua personalidade. Então, acho que o Daniel aprendeu. Não acho que vai ser fácil esse primeiro ano dele na presidência. Vai contar muito com o auxílio de quem conhece essa parte de futebol hoje, que é o Maluf. Né, que é importante ter esse braço direito do lado. Eu comentava ontem com os amigos, alguns amigos da imprensa, que é o seguinte, eu vejo uma situação no Atlético hoje que eu entrevistei o Maluf no Abrindo o Jogo, e ele falava, eu pedi para ele comparar as gestões de Zezé e Calil. Né? Porque se fala muito que o Zezé dava mais autonomia, que o Maluf tinha mais autonomia para trabalhar essa área do futebol. Claro que ele também participava das decisões, mas tinha mais autonomia, e o Maluf confirma isso. Mas diz também que ele se adapta muito bem ao jeito do Alexandre, e eles trabalham muito bem juntos. Isso está provado porque trabalha há quanto tempo aí no Atlético, né? Já estão juntos há algum tempo já. Só que eu vejo agora, com o Daniel Nepomuceno, o Maluf tendo mais autonomia. Eu não estou comparando o Daniel com o Zezé, estou dizendo assim, a maneira de trabalhar vai ser um pouco diferente. Porque o Alexandre, naturalmente, é um cara centralizador em tudo no Atlético. O Daniel, acredito eu, é uma impressão que eu tenho, ele vai dar mais autonomia para o Maluf. Porque trabalhar. o Maluf tem mais experiência. Muito também. mais do que ele, mais, né? Seria até interessante. Paulinho, você falou uma coisa, só pegar um gancho seu. Eu vejo o Daniel Nepomuceno da seguinte forma, como presidente do clube, mais do lado empresarial. Ele não é um torcedor quando ele está na cadeira sentado. Ele passa isso para mim. Essa impressão. Essa impressão que ele é equilibrado, que emocional é quando ele está na arquibancada e não no gabinete. Para dar uma entrevista, eu vejo que ele é muito tranquilo, tem uma postura muito light, isso é bom, porque está administrando um clube que tem uma torcida enorme. Então, se ele for lá usar o lado emocional, vira torcedor e a razão nunca vai estar na frente. Eu vejo ele, assim, passa isso para mim, não sei. Eu não conheço, assim, 6 anos que está no Atlético. Quando o Dr. Gilvan, o primeiro ano do Dr. Gilvan foi muito ruim. Sim. Todo mundo se recorda. Mas por quê? O primeiro ano do Dr. Gilvan, ele deu uma de, eu sou o diretor, joguei bola com o Procópio, eu entendo de futebol. Salário é uma miséria que ganha. Exatamente. E aí contratou gente que não tinha condição nenhuma de vestir a camisa do Cruzeiro. Aí né? mudou. Só que aí ele teve uma peça fundamental que eu vejo também, que foi o Alexandre do lado dele, o Alexandre Matos. Que todo mundo, assim, às vezes, com razão, critica pelo fato do Alexandre, às vezes, ter subido um pouquinho rápido demais, mas agora até ele deu uma melhorada em relação a isso. Mas, a partir do momento que ele teve o Alexandre trabalhando do lado, o Cruzeiro evoluiu bastante. E o Gilvan também. Então, a diferença que eu vejo, o Daniel é mais cru, com certeza, mais cru nessa parte de futebol. Mas ele tem um aliado hoje, que é o Maluf. E eu acho para ele vai ser importante. O Maluf tem uma vasta experiência. O Calil, nesse primeiro momento, também deve auxiliar. Não, com certeza. Ele já falou de leve, né? De leve ele já deu uma... Ele não vai deixar o Nepomuceno entrar logo de cara e enfrentar alguns desafios que ele tem, não só de reformular o elenco numa Libertadores, que é um ano muito importante, como também essa situação do refis, entre outros problemas que estão surgindo aí no Atlético. O Levi já comentou agora que uma das exigências dele é salário em dia, tudo em dia, a parte financeira. Então, isso tudo são desafios que, para quem entra de cara, ele tem que ter alguém que estava lá para ajudá-lo nessa transição. Vai ser importante. Agora, eu tive uma informação importante passar para vocês do Atlético, porque o Atlético ainda precisa se reestruturar essa parte financeira ainda. A coisa não está boa. Não.
no Atlético. Por mais que o clube tenha melhorado muito com o presidente Calil, a gente sabe que existem prêmios a serem pagos, até direito de imagem, né? Principalmente o direito de imagem de jogadores. Só que eu tive uma notícia, porque o Levir, até saiu no Super Esporte, se eu não me engano, uma matéria, Levir teve notícia de que 2015 será bem melhor financeiramente. E a gente não teve nenhuma notícia ainda. Como que o Levir, lógico que ele teve a reunião, né, com a diretoria, ele já sabe de coisas que a gente não sabe, no caso. E eu tive uma informação ontem, inclusive, o Atlético está para fazer uma reformulação ou até um novo contrato com a empresa responsável pela administração do Shopping Diamond Mall. Nesse novo contrato, o Atlético teria uma participação importante e teria recebimentos maiores do que tem hoje. Isso é bom. Então, isso é uma informação ainda que precisa ser melhor apurada. O que seria isso? Se é um novo contrato, se é uma reformulação. E o Atlético, então, teria uma grana que entraria a mais nos cofres aí. Para terminar, faltam 30 segundos apenas, eu vou acrescentar mais uma coisa assim. Isso, gente, o que eu estou dizendo aqui, vejam vocês, hein? Eu ouvi falar diversas vezes, por diversas pessoas, algumas até ligadas ao Atlético e tudo mais, de que o Daimon estaria comprometido devido às grandes fortunas, vamos colocar assim, que o Ricardo Guimarães colocou no Atlético para recuperar uma situação financeira que o Atlético tinha e tem até hoje dito, que todo mundo sabe. Então, que hoje o Diamond Shop estaria como garantia para o Ricardo Guimarães. Essa notícia eu ouvi falar, não sei se é isso aí já se vai falar há muito tempo. O Diamond está vendido, do Ricardo, tudo mais. Mas assim, essa informação que eu trouxe, depois do intervalo eu vou explicar um pouquinho melhor, para os torcedores terem noção dos números. Então, né? Ok. Vamos para o intervalo então, daqui a pouquinho. Isso aqui é um negócio importante para se falar, ok? Bom, deixa eu só falar rapidamente aqui do mercado dos óculos, que é importante, né, irmão? O irmão tá rindo ali, quase que eu sou pego de surpresa aqui, ó. Tá aqui. Só no mercado dos óculos você compra um par de lentes Varilux Comfort, meus amigos, ou Transitions, e ganha na hora uma armação. É presente para você, tá bom? A promoção Óculos Novos. Não perca essa oportunidade. Faça uma visita a uma das lojas do Mercado dos Óculos. Olha os endereços. Caetés 276, Paraná 43, Amazonas 570, Tupinambás 443 e lá no centro de Pedro Leopoldo, na rua Antônio Alves, número 46. Mercado dos Óculos, promoção fantástica que você não pode perder. Depois do intervalo a gente volta para o último bloco. Fique ligado.